ideia é mais trocar uma ideia rápida com vocês aqui sobre alguns itens, né, que fazem parte da minha discografia e que saíram em vinil. E eu quero falar também de alguns vinis aqui da cena do Triângulo Mineiro que eu acho bem interessantes serem ressaltados aqui. Tá. Bom, vou dar um breve histórico. Eu comecei nessa banda, que é uma banda do Triângulo Mineiro, daqui de Araguari, formada em 86. Essa é uma das várias formações aí, tem algumas pessoas, e que é legal disso que a gente vê galera da nova geração aí, né, que a gente estava conversando, e ao mesmo tempo tem pessoas que estavam lá no rolê também. Esse é o Angel Butcher, foi a primeira banda que eu participei em Araguari, a gente gravou demos, enfim, tinha o plano de tocar, enfim, fazer shows. Estávamos contato com aquela cena embrionária do metal mineiro, Sepultura, Sarcófago, Chacal, Holocausto, Multileito e tal, como então representantes do Triângulo Mineiro, né? Então, com certeza, se alguém chegar em BH, ou tanto naquela época quanto hoje, para falar de heavy metal, se buscasse alguma referência no Triângulo, fora outras bandas que tiveram, o Maurício sabe muito bem, né, Maurício? Basiota, Crofelha, que é a própria banda que você tocou tudo, mas eu acho que o Angel Butcher, que você também foi da banda, né? Estava aqui com outro ex-integrante, é uma banda que a gente fez um barulhinho no underground da época e rendeu esse álbum aí. Esse álbum ele saiu por um selo da Ucrânia, parceria com o pessoal de Portugal, 25 anos sangrando orelhas, né? O título do nosso amigo aí, o Lobo do Casito. E é uma compilação de um EP que nós gravamos em 2010, com todas as demos desde 1986 que a gente remasterizou com fita cassete. Então essa primeira banda ela ficou registrada aí tá a foto, tá o Maurício aí, aquele pé ali de cara de mal do lado direito ali, é esse que tá aí sentado, o outro ali é o nosso amigo Chico Federal, né? E esse trabalho, sabe, então vocês podem ver que aqui tem primeiro o que a gente tinha gravado mesmo em 2010, aqui Velharias, que começaram em 87, e foram até 2006 aí. Então essa banda existiu e logo depois, durante essa banda, já tinha ebulição da cena metálica de BH e da Cogumelo, e aquela coisa assim que estava chocando não só o Brasil todo, mas o planeta inteiro, né? E a gente, uma coisa muito importante ressaltar, a gente já trocava carta. Então, tipo na minha casa, na casa do Maurício, então eram, sei lá, 20 cartas por semana. Com Finlândia, e China, conversando com os caras do Napalm Death, conversando com o nego que se matou lá na Noruega e não sei o que, papapá. Então era uma doideira mesmo, é um parâmetro que eu faço com o lance da internet. O nego fala, hoje em dia eu consigo mostrar o meu som pro cara lá da Ucrânia. Beleza, em 85 a gente já fazia isso. Eu fazia, o Maurício fazia, a gente botava fita, mandava pelo correio, botava cola em cima do selo, o cara arrancava de novo o selo, a gente lavava, usava o mesmo selo, mandava a carta 20, 30 vezes com o mesmo selo, enfim. Acho muito importante sempre buscar o algo mais além do que o mastigadinho, a papinha te entrega, né? A gente buscava isso, então a gente fez esse intercâmbio aí, e aí teve esse álbum, né, que foi o que eu fui chamado para gravar, que é um dos objetos de análise aqui hoje, que é o Lote do Sarcófago. Ele é o segundo álbum da banda. Primeiro teve uma coletânea, depois teve o In, e depois teve aí começa aquele contexto Triângulo Mineiro na história do Sarcófago. Quando o Wagner muda para cá, entra na nossa turma e a gente começa aí a um período de Sarcófago, que são de 2 discos. Modéstia à parte, são os 2 discos que mais venderam, que mais fizeram barulho. Os 3, né? Porque o Indie também, mas em termos de distribuição lá gringa, tudo o Delaus e o Rot, eles foram os que saíram pela Music Foundation na época e tal. Hoje são relançados, eu tenho alguns relançamentos para mostrar. E aí nessa época a gente enturmou. Então, aqui tem algumas fotos, né, do que viria a ser a sessão de gravação do Rot, que foi a minha primeira experiência em estúdio. Até então o meu esquema era botar um gravador em cima do guarda-roupa e a gente tocar e pegar aquela fita e mandar para tudo quanto é lugar e todo mundo escutar e a gravação ser um lixo. E aqui não, a gente teve um lugar onde 14 bis gravou, enfim, a galera do Grupo da Esquina, mas com um técnico que conhecia heavy metal, que era o Gogan, é um cara
todo mundo daquela cena. Ele odiava tudo aquilo, achava que o que a gente fazia era um lixo. Ele não escondia isso, ele era do jazz, mas ele foi aquele senhor Miyagi, tá ligado? O cara, o mestre que não alisa, te quebra no moral, mas faz ser tirado dali o que você precisava. Aí, algumas fotos da gravação, essa aqui do Wagner também, esse cabelo maravilhoso. Sarcófago é uma banda que primava pelos penteados legais, né? Tem uma foto que dá pra ver muito bem, era só cabelo legal mesmo. E aí, quero mostrar o lance do vinil, porque aí entra aquela questão da época. O Roth, ele foi lançado em vários formatos, né? Vou pegar um deles aqui, depois eu vou mostrar com mais calma tudo, mas é engraçado a gente pensar nisso, né? No vender, na embalagem. Hoje em dia está todo mundo muito preocupado com like, né, velho? Tipo assim, pode ser uma bosta ao vivo, se tiver like pra caralho, você se acha foda. Naquela época aqui, tinha um pouco dessa ideia do vamos, né? Então você pode ver que a foto aqui da contracapa, tá todo mundo com a testa distorcida, porque ninguém tava com cabeludão, estilo europeu e tal, não era só, né, mano? Esse cara, o GG parece o Roberto Carlos, igualzinho, Roberto Carlos com camisa de metal. O Wagner tinha passado no vestibular, tinha cortado o moicano e aí deixou crescer, com a cachopona mesmo, e ela era mesmo porcaria de sempre, até que eu não sinto a mínima falta do meu cabelo. Esse disco, ele foi, assim, a gente gravou ele de uma maneira muito underground, mas pro que a gente tinha na época, já com uma condição muito boa, e com o decorrer do tempo, ele se tornou um álbum cult, né? Ele se tornou um álbum que foi lançado em vários formatos. Enfim, a capa é extremamente polêmica. Sobre essa capa, vale a pena fazer uma observação. Deixa eu ver aqui. A capa é extremamente polêmica, né? Como eu disse. O Kelson Frost, que é o artista que fez essa capa, a inspiração do Wagner era justamente afrontar a Igreja Católica, né? Minas Gerais é um estado muito, muito católico, muito religioso. Na nossa época, tudo que a gente pudesse afrontar, os caras eram filhos de militares, de policiais e tal. Apesar de que, particularmente, eu sempre falo isso, eu nunca tive nenhum problema com a figura de Jesus Cristo e tenho um extremo respeito por ela. Assim como o artista, que é o Kelson Frost, ele virou e falou, cara, eu não vou colocar coroa de espinhos, que para mim é só um barbudo qualquer, na hora do desencarno, né? E eu lembro de chegar e o cara tá pintando essa capa, esse a gente vê, e você pode ver que o traço do Cristo também é totalmente inspirado nas obras de Aleijadinho, tipo de nariz, tudo. Então é muito Minas Gerais o negócio, né? Apesar de ser inspirado num desenho da Idade Média e tal, e ele mostra justamente que o que o Wagner queria falar na época é que Cristo poderia ser um homem como qualquer um de nós, que na hora H poderia morrer, era essa visão dele e tal. E entre nós a gente tinha um consenso que, velho, é pra provocar, nego vai ficar puto, não vai entender, vamos mandar bala. Só que, quando eu andava em Araguari, na rua, eu andava desse jeito. Sempre. Eu andava na minha casa, eu já tive situações bem constrangedoras da minha mãe, aquele ímpeto de dar força pro filho, meu filho é muito tal, tá com as amigas na sala, meu filho gravou um disco, pega lá para elas verem, mamãe, tal. Aí eu voltava, eu mostrava, que legal, parabéns, muito bem e tal. Aquela coisa que só mãe, né, cara? Então, tipo, mãe é um negócio que você tem que valorizar mesmo, ela pode até te apoiar um negócio desse aqui. E essa capa foi censurada. Essa é uma versão que saiu nos Estados Unidos, horrível. E ainda estreando o vocalista original do Sepultura. Isso gerou muito problema, muito bate-boca. Fita cassete, uma capa censurada, tá pequena, mas dá pra vocês verem que o desenho tá aí. Então, na França, nos Estados Unidos, ela saiu com outra capa, mas essa é a capa mesmo. Aqui eu tenho alguns lançamentos. Esse álbum é muito legal, porque ele continua saindo. Então, essa é uma versão americana que saiu pouquíssimo tempo. Como foto ao vivo aqui, vinil verde, bem legal. Então, assim, é um álbum que ainda compensa ser lançado, porque ele tem,
assim, digamos assim, na época a gente sabia que a gente estava gravando um disco legal, mas não sabia que ele teria essa influência que ele teve, que os caras vêm falar pra gente, né? Acho muito legal isso, mas a nossa ideia, desde sempre, era fazer um álbum foda mesmo. Essa versão Picture Disc dele, saiu há pouco tempo também, que é legal. Aí tem essa maravilha em estado gigante, que se você quiser chocar meio mundo mesmo, a fotinha com os cabelos compridos aqui atrás, tudo do mesmo jeito. Esse também saiu, os dois são versões americanas. Que mais demorou para lançar o sarcófago e hoje em dia é onde mais sai. A fita cassete é lá, o picture é lá, enfim, todos esses relançamentos estão saindo de selos americanos. E um detalhe muito doido a respeito desse selo, vale a pena mencionar também, é que o dono desse selo é de Berlândia, cara. Ele se chama Jaime. Chama Grey Haze Records, ele mora na Califórnia há algumas décadas já, ou 2 décadas, ou 1 década e meia, alguma coisa depois eu paro. E ele lançou. E ele faz uma boa grana lá, porque hoje em dia o nome sarcófago é da Cogumelo, então a Cogumelo lança como ela quer. E é um disco assim, eu tenho muito orgulho dele, é um disco tosco, tudo, mas ele, pra época, a qualidade de produção que a gente tirou para esse álbum, né, Maurício? No Brasil, quem tirava esse tipo de produção era BH, mas no Brasil não tinha um som. Torção Atlântica, escuta Azul Limão, o som era muito mais caído do que os discos de BH, não tinha nem comparação. Então ele é um dos álbuns que eu queria mostrar aqui, né? E depois disso eu tive a minha carreira com Ganga. Aí com Ganga foram alguns álbuns também. Tem a capa de todos aqui, esse é o primeiro de 2002, ainda com Apóstolozinho, separando, depois o segundo também, na trilha do Homem de Bem, de 2005. Volume 3 de 2010, talvez tenha sido o álbum mais importante nosso, que ele realmente possibilitou ir para a Europa pela primeira vez, gravar um disco ao vivo na Alemanha, ser distribuído lá por um selo português, depois ser lançado de novo por outro selo, parceria com o Belo, não sei o quê. Então ele é um álbum que ele se serviu, os 2 primeiros eu diria que eles eram mais para falar quem era o Ganga, e o Ganga se descobrindo ainda, uma banda que não tinha o seu estilo definido. Daí para frente a gente encontrou a nossa maneira de misturar punk com metal mesmo, que é a minha escola, mesmo antes do sarcófago. Depois saiu o Opressor, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais detalhes sobre ele. Esse ao vivo que a gente gravou na Europa aí, vários países, mas ele tem áudio só de Portugal e bônus. Não, ele tem áudio só da Alemanha, um show completo e um bônus em Portugal. Foi um disco bem importante também, saiu por uma gravadora de Portugal lá. Então isso de alguma maneira acaba mantendo a gente minimamente presente num rolê lá, né? O Opressor, que veio depois desse aqui, ele também foi lançado na Europa, foi lançado por um selo da Polônia. 2 selos da Polônia em parceria, tem muita essa coisa. E depois saiu esse aqui, que é o DVD Manifesto Errado. Quem vai para Araguari está ligado na estação Stevens aí, a gente gravou lá. E tem um longa também que ele documenta com bastante detalhe essas 2 turnês na Europa também e a gravação do Opressor. Então quem quiser saber mais do processo de gravação do Ganga, está no YouTube aí, é de graça. Quem quiser pedir, na nossa loja tem também. E o mais recente, o álbum nosso, que é Ex aos Servos, saiu esse ano e não é independente de ser clichê, a gente considera um dos mais fortes da banda, porque a gente teve mais orçamento, mais tempo, a gente está mais maturado. Se você segue praticando alguma coisa, seja uma arte marcial, seja um crime, seja estudar para concurso, seja o que for, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então acho que a gente está num momento ainda longe da aposentadoria e que consegue acrescentar o que a gente faz. Mas o que importa é que hoje é esse álbum aqui, que é o Opressor. É um disco, a capa foi feita pelo Beto Andrade, de BH. O conceito dele é tudo que a gente vê hoje em dia. Culto ao corpo, drogas, fanatismo religioso, arma, dinheiro, poder, progresso, toda essa merda, né? É uma merda, mas é necessário, cada um não tem nada a ver com política aqui. Mas é algo que faz as pessoas, sangue ser derramado do planeta.
Então a gente criou algo inspirado na deusa Kali, que é a deusa da destruição, e ele saiu em vinil também, inclusive tem na nossa banca ali, saiu também em vinil verde, que é esse aqui, com encarte e tal, bem legal. A gente valoriza muito a questão das letras, então assim, tem alguns brothers que tem, o Chicão tem ele já, né, Chicão? Chicão é um colecionador, né? Chicão tem que ir uma hora falar do acerto dele aqui. E esse álbum ele saiu pela Sapório Rádio, que é um selo do Triângulo Mineiro. É muito interessante falar isso também, cara, porque como que vocês lançam esses discos aí? Quando o Sarcófago saiu, ainda tinha aquela loucura que era uma gravadora, dava R$2.000 para 3 punk, ficar uma semana em BH para gravar um disco. Ah, faltou, bebeu, fez farra, não, então tira mais, porque os caras iam tirar dinheiro disso. E já essa fase aqui não. Então esse é um álbum que saiu em parceria com o selo, que é um selo do Triângulo Mineiro, que é Sapório. Os caras fizeram uma prensagem enxutinha, com 500 cópias em vinil, 1.500 cópias em CD. O CD a gente ainda tem um pouquinho vinil também, mas é algo que dentro dessa escala a gente consegue acabar. O Rod, que é aquele álbum anterior ali, tipo assim, o Sarcófago, a discografia do Sarcófago, ela já passou de 500 mil de CDs. Então a gente está falando de alguma coisa muito diferente disso. Ganhei dinheiro com isso? Não. Eu recebi como músico contratado para gravar o álbum, eu tive a chance de entrar na banda e ser efetivado, mas não quis, não me arrependo, enfim. E hoje em dia o nome da banda é da Cogumelo, e quem está rico, se alguém está bem com você, é Cogumelo. Voltando então esse é um álbum que ele já é aquela correria, né? Teve incentivo, teve parceria com o selo local, teve parceria com o selo na Europa para prensar só em vinil, enfim, um aparato de coisas e algo que foi gravado já tendo em vista algo que eu valorizo muito, que é pré-produção. Então se você tem uma banda, na nossa época, na época do Sarcófago, era de boa ficar enchendo a cara de cachaça, esperando alguém falar, meu, você é muito foda, vamos lá, a gente vai gravar, isso acabou, não existe mais. Então o que a gente fez nesse álbum aí foi tentar fazer uma base de contatos, ralar muita bunda na estrada, ensaiar muito, porque quanto mais você ensaia, menos tempo você vai gastar no estúdio, e o cara não vai virar para você e falar, ó, cara, quer fechar mais um pacote de 4 horas aqui? Entendeu? A ideia era gravar 10 músicas, vocês gravaram a bateria da primeira só. Então esse não, a gente chegou com tudo pronto, gravamos no Rock Lab, que é um estúdio de Goiânia, que é muito importante para a história do Ganga. Temos 3 trabalhos lá. Então esse aqui, ele está exposto ali, tem, como eu disse, na banca de incêndios. Hoje acho que tinha lá, vendeu, mas amanhã a gente vai trazer mais. Quem quiser comprar aí, tá na nossa discografia.